Olá pessoal, tudo certinho? Bom, então hoje eu vou mostrar para vocês como montar um questionário no Google Forms com algumas dicas bem importantes aí para vocês, dependendo das questões que forem montar. Então eu já vou acessar aqui o meu Drive, eu já estou logado na minha conta do Google, né? Qualquer coisa você loga na sua conta do Gmail. E aí, entrando no Gmail, a gente vai em novo formulário Google. Tá? Se ele não aparecer aqui, você vai em mais que ele vai ter a opção. E aí está criado o formulário. Legal? Aqui o título que eu colocar, como eu vou localizar ele depois dentro do meu Drive, né? Então, questionário, exemplo. E aí ele repete o título aqui, lembrando que aqui você pode alterar, tá? Aqui é o que vai aparecer para a pessoa quando ela for responder. Então, se você achar melhor alterar aqui, não tem problema. Pode fazer uma descrição no formulário aqui, escrever alguma coisa e aí colocar as perguntas. Legal? Então eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Eu já tenho um questionário já montado aqui no Word, né? Então a gente vai trabalhando por aqui. Então, a primeira pergunta seria o sexo. E aí eu vou colocar as opções feminino e masculino. Põe a opção, copia e cola ou digita direto aqui também, tá? Dica sempre deixar obrigatórias as questões e ir acrescentando, então, as outras perguntas que você tem. Idade. Vou colocar a idade aqui. E aqui tem o tipo de questão que é super importante vocês entenderem, tá? Então, essa resposta curta, a pessoa vai escrever alguma coisa. Então, se eu quisesse que a pessoa digitasse, né, o valor da sua idade em número, eu teria que deixar isso aqui e colocaria como número. Como eu quero que ela selecione uma opção, múltipla escolha. Então, sempre a múltipla escolha, a pessoa escolhe uma opção. Essa caixa de seleção, ela escolhe mais de uma. Depois eu vou dar um exemplo dessa aqui também, tá? Já marquei como obrigatória e colocaria as opções. A vantagem de ter isso já no Word é que a gente copia todas as opções e cola de uma vez só. Então, se tiver uma lista muito grande ali que você precisa colocar, você faz assim, que é mais interessante. Próxima pergunta. As duas matérias que você mais gostava no ensino médio. Então, aqui eu quero que ele marque exatamente duas. Então, a gente coloca. A diferença aqui é que não pode ser múltipla escolha. Tem que ser caixa de seleção, porque eu quero que ele marque duas. Observe aqui que já mudou o formato, né? Que era uma bolinha que virou um quadradinho. E a mesma coisa. Vou colocar as opções. Ó, aqui eu escrevi outra, tá? Isso é importante também você ficar atento a isso. Outra, quando a pessoa marcar, vai ficar escrito outra mesmo. Essa opção outro do Google, a pessoa escreve o que ela quiser, tipo uma outra qual, tá? E aí o problema de você colocar esse outro do Google é que vai aparecer o que a pessoa respondeu. E depois, para fazer análise disso no Excel, para codificar, fica bem mais complicado, tá? Mas essa é a forma de você colocar qual, né? O qual você faz assim. Mas eu quero duas. Aqui pode marcar mais de uma, mas não estou falando quantas, né? Então eu posso vir aqui em configuração, validar a resposta, selecionar exatamente duas. Vai obrigar que a pessoa marque duas. Então, se você quiser isso, né, é a forma mais interessante de você fazer essa validação de resposta aqui embaixo. Beleza? Próxima pergunta. Pratica exercício físico regularmente? Vamos lá. Essa aqui tem uma coisa importante para mostrar para vocês também. Múltipla escolha, sim e não. O Google mesmo às vezes te ajuda aqui, né? Óbvio que talvez não se aplica, né? E aí você vai fazer a próxima questão. O que acontece com a próxima questão? Ela é só para quem pratica. Então eu quero pular. A pessoa marcou sim, ela vai cair aqui. Ela marcou não, ela vai pular para o próximo. Tá? Como que a gente faz isso? Através de sessão. Então eu incluo aqui ó, uma sessão. Esse risquinho aqui. É a sessão, então agora eu vou colocar a questão que eu quero, né? Aqui dentro. Eu posso criar a sessão para simplesmente dividir o questionário ou para fazer esses pulos. Tá? Aí dentro da sessão eu vou colocar aqui, você pratica quantos dias na semana? Deixar obrigatório também. Vou colocar as opções aqui, até 2, de 3 a 5 ou mais de 5. Múltipla escolha, vai marcar só uma opção, obrigatória, ok. Agora a próxima questão é para todo mundo. Então o que eu vou querer agora, né, que o pulo seja dado aqui dentro para quem marcou sim e depois continue o questionário. Outra sessão. Então quem for fazer esses pulos precisa cuidar muito para ver se está certo. Depois é legal testar, né, se está tudo ok. Próxima questão aqui, então, na próxima sessão, vai ser se a pessoa teve Covid. Sim ou não também são as opções. Beleza?
Antes de eu continuar, pessoal, eu vou voltar aqui, porque eu coloquei a sessão, mas eu não falei para ela como fazer o pulo, tá? Então, agora que a gente já criou as sessões, quando eu for na pergunta que vai dar o pulo, né? Então, aqui na atividade física, depois dessa vai ter o pulo, né? O sim vai para a próxima e o não pula lá para a terceira sessão. Então, agora ó, o que aparece aqui, ó, ir para a sessão com base na resposta. Isso só apareceu porque eu criei as sessões primeiro. Clicando aqui, se marcar sim, vai para a próxima. Beleza. Se marcar não, vai pular lá para a sessão 3. Correto? Então a pessoa que marca não responde essa questão e pula para a próxima. Então esses pulos a gente sempre faz através de sessão. E aqui depois da pergunta do se teve Covid, né, você vai também, quem marcou sim, vindo aqui no nosso questionário, vai colocar os sintomas, né, e quem marca não, fecha o questionário. Então, mesmo procedimento. A gente volta aqui na questão que eu vou fazer o pulo, né, do Covid, crio uma nova sessão, e aqui dentro da sessão eu coloco a questão. Legal? Já posso fazer a configuração aqui de ir para a sessão com base na resposta. Quem marcar sim vai para a próxima. E quem marcar não, envia o formulário. Encerro o questionário aqui. Correto? Então essa é a forma que a gente tem de fazer. Agora essa última questão é bem importante, tá? A gente vai pegar os sintomas que a pessoa tem. O que a gente podia fazer? Similar àquela da atividade física. Né? Colocar ali e deixar a pessoa marcar várias. Só que isso é um problema grave para fazer análise de dados depois. Porque o nosso banco de dados fica ruim de trabalhar no Excel. Tá? Então, quando a gente tem. Isso é muito importante para quando você trabalha com prontuários ou coisas do tipo. Né? E você quer pegar lá vários sintomas ou várias doenças que a pessoa tinha, a melhor opção é sempre fazer dessa forma que eu vou mostrar agora. Porque o banco de dados fica fácil de trabalhar depois. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma questão, só que no formato de grade de múltipla escolha. Então, eu vou criar uma grade com linhas e colunas. O que eu vou colocar nas linhas? Os sintomas que eu estou colocando. Então, eu coloquei alguns principais, né? Febre, tosse, perda de paladar, olfato, e o outro ali também como outro. Não quero que a pessoa escreva para depois não complicar também minha análise de dados na sequência. Então, aqui em linhas eu coloco todos esses sintomas. E em colunas, o que a pessoa vai responder para cada um deles, que é se teve ou não teve. Então, eu vou colocar sim e não. E fica meio estranho, né? Mas, na verdade, depois a gente vai visualizar como que isso fica bem interessante, como depois o banco de dados também fica bem melhor. Então, sempre que você trabalhar com prontuários, verificação de sintomas ou doenças da pessoa, a melhor forma é você trabalhar assim. Vou exigir que cada linha tenha uma resposta, né? Então, para cada linha, vou ter que dizer sim ou não, marcar completinho o meu questionário e fechou. Tá? Aí a gente vai aplicar esse questionário agora. Bom, então algumas coisinhas rápidas que eu quero mostrar para vocês. Então, primeiro aqui tem algumas configurações que a gente pode usar, tá? De apresentação, por exemplo. Aqui eu não entendo porque que o Google faz isso. Eu vou desmarcar, tá? Quer mostrar link para outra resposta. Você vai aplicar para pessoas, não vai querer que ela responda de novo. Então, se tira essa opção. Se você, por um acaso, estiver trabalhando com prontuário, e você mesmo for tabular esses dados usando o Google, que é uma sugestão até que eu dou para vocês, para ter o banco de dados correto, aí você pode deixar ali, que cada vez que termina, você vai clicando de novo e colocando o outro, né, o outro prontuário que você vai estar tabulando. Mas aqui no caso eu vou desmarcar, tá? Então, algumas opções que a gente tem aqui. Depois dá para vocês se divertirem aqui também, tá? Mas é legal a gente visualizar primeiro. Então, aqui eu vou testar se está tudo certo. Tá? Então, eu vou responder aqui masculino, minha idade um pouquinho mais, só de 29. Matérias que eu mais gostava era matemática, e eu gostava de geografia também. Ó, duas. Se eu marcar só uma, ele não vai deixar eu enviar. Tá? Fazia exercício físico? Pratica exercício físico? Sim. Próximo. Caiu em quantos dias? Voltou. Não. Próxima. Já pulou para dar Covid. Então, esse pulo é bom sempre a gente testar aqui quando a gente está trabalhando isso. Tá? Teve Covid? Sim. Próximo. Olha como aparece aquela grade de seleção. Então, para cada sintoma, você vai marcar se teve ou não teve. Tive febre? Não. Tive tosse? Sim. Perda de paladar? Não. Dor no corpo? Muita. Dor de garganta? Não tive. De cabeça? Tive. No peito? Não. Dificuldade para respirar? Não. E outra também não. E aí eu vou enviar meu questionário. Legal? Então é assim que a gente faz um questionário no Google, tá? Para as pessoas responderem. Para você aplicar esse questionário, você vem aqui em enviar. A melhor opção é o link. Então você cria o link, aqui copia o link, né?
link curto, fica melhor, copia o link e faz o que você quiser com ele. Dá para gerar um QR Code se você quiser, dá para mandar no grupo de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, onde você quiser, você coloca esse link para as pessoas responderem. Beleza? E a pessoa vai responder, vai armazenando as suas respostas. Depois que você finalizar, né, conseguir lá o número de respostas que você quer, aqui em resposta vai aparecer já tudo totalizado, com gráficos, aqui fui só eu que respondi, fica meio sem graça, né? E aqui, quando finalizar, você encerra a coleta de resposta. É importantíssimo fazer isso também antes de começar a fazer as análises, tá? Então aqui está aceitando resposta, aqui não está mais. E depois você cria uma planilha. Então criar uma nova planilha, ok. Então ali você tem os gráficos de cada questão, né? Mas para fazer as análises, os cruzamentos, tudo isso que a gente vai ver depois, aqui que vai estar o nosso banco de dados. Correto? Ele marcou aqui, por exemplo, quantos dias da semana não respondi, então vem em branco. Né? Se teve Covid, aí veio os sintomas aqui, ó. Febre, não tive. Então ele veio um banco de dados correto, tá? Cada coluna é uma questão e aí as respostas completinhas para fazer as análises depois. Pessoal, quando você trabalha com prontuário, com sintomas, com doenças, é fundamental você montar o teu banco de dados desse jeito. Ou já monta no Excel assim, ou cria um Google Forms e lança os dados aqui. Mas para cada questão, para cada doença, para cada sintoma, uma coluna, tá? Onde você vai indicar sim ou não. Pode ser sim ou não, teve, não teve, 1 ou 0, tanto faz. Tá? Mas para cada uma questão para depois a gente poder fazer os cruzamentos, as relações, tudo isso que a gente vai ver na sequência. Beleza? Então aí fica esse vídeo com algumas dicas aí para montagem de formulários no Google. Abraço, tchau, tchau.